E aí, de boa, hoje eu vou trazer no canal um assunto que eu não pretendia abordar no canal e talvez não tão cedo, e eu vou estar falando sobre política envolvendo a One Piece. Na verdade, eu já meio que planejava fazer um vídeo sobre isso, mas seria algo mais light, tipo a economia no mundo de One Piece. Só que isso não era pra agora, era pra depois, mas o que aconteceu? Tá tendo um debate muito forte no grupo do vlog do Enel. Na verdade, fizeram uma postagem sobre uma fala do Kid, que o governo mundial e a marinha é pior do que ele. Aí deu mó debate. Aí depois veio um outro cara e fez um texto gigante comparando os revolucionários com os comunistas. Aí eu comentei lá, o pessoal comentou e ficou um debate gigante. Já que esse assunto está sendo falado, está sendo debatido, eu decidi expor meu ponto de vista, algo que eu tenho notado há muito tempo. Não diria que desde quando eu comecei a assistir One Piece, mas faz bastante tempo que eu notei. Qual seria? Seria o libertarianismo e principalmente o anarcocapitalismo dentro da obra. Se você analisar a obra, os personagens passam uma mensagem de liberdade muito grande mesmo. E eu quero começar lá de cima pra baixo, lá nos Teriubitos. E pra quem não sabe, pra quem nunca assistiu One Piece, os Teriubitos são como se fossem, vamos dizer assim, deuses. São aqueles que comandam o mundo. E é algo passado de pai para filha, hereditário. A origem disso é meio incerta. Não ficou muito claro, são mais teorias. Mas há muito tempo, no universo de One Piece, teve uma guerra entre vários reinos contra um determinado reino. As teorias afirmam que é o reino dos Di, aí já envolve outras coisas. Mas o que aconteceu? No resultado dessa guerra, os reinos vitoriosos se tornaram os Teriubitos e criaram algo chamado Governo Mundial. E o que seria esse Governo Mundial? Seria uma espécie de ONU, uma organização das Nações Unidas, que são todos os países, no caso ilhas de One Piece, se reúnem num conselho. E os Teriubitos seria tipo a alta camada. Eles são considerados literalmente deuses ou os donos desse mundo. Então, começando a falar dos Teriubitos, agora que você já sabe mais ou menos a história, como eles foram formados, e trazendo um paralelo com o mundo real. Quem seriam os Teriubitos? Eles seriam George Soros e os Rockefeller. Ou seja, eles são a elite globalista, o topo do status quo, ou até os Illuminati, para quem acredita em Illuminati. E o governo mundial, como eu já tinha dito, ele seria a ONU, a Organização das Nações Unidas. Tem também a Marinha, que quem seria a Marinha nesse caso? A Marinha pode significar muitas coisas. A Marinha pode se dizer que é tanto os militares, pode também se interpretar que a Marinha é o monopólio do Estado sobre a justiça. Por quê? Porque a Marinha é o que define o que é a justiça. Tanto que se um marinheiro, pegar um pirata, ele pode executar e fazer a justiça com suas mãos. E quem seriam os piratas nessa história? Muitos lá no grupo se debateu dizendo que os piratas eram libertários, outros falaram que eram anarquistas. Então, os piratas são literalmente piratas. O que seriam piratas? São pessoas que fugiram da lei do seu estado de origem, e de estado eu quero dizer país, e se revoltaram por algum motivo. Entre eles vai ter pessoas que são piratas por ideologia, por ser contra o estado, vamos dizer anarquistas. Podem ter pessoas que são bandidas e só querem saber do dinheiro, e por aí vai. Mas os piratas seriam, a palavra certa é criminosos. Só que tem um detalhe nesses criminosos aí. Você tratar de um governo autoritário, um governo mundial, um globalismo, o que é considerado crime é o que o governo, o Estado dizer que é crime. Ou seja, sonegadores de impostos, quem se posicionar contra o Estado, qualquer coisa que o Estado considere crime vai ser criminoso. Então, entre os piratas não vão ter só pessoas ruins, vão ter pessoas boas também. Essa é mais ou menos a mensagem que o One Piece tenta passar. Que existem pessoas ruins entre os piratas e existem as pessoas boas também. E também nessa história tem os Chichibukais. E quem seriam os Chichibukais? Dá pra fazer um paralelo entre os corsários, que é óbvio a comparação, porque corsários são piratas que ganhavam a carta de corso para trabalhar para a marinha. Se eu não me engano, da Inglaterra. Se eu estiver falando besteira, alguém me corrige, mas eu tenho quase certeza que é da Inglaterra. E no anime eles trabalham para a marinha.
Só que os corsários, ou os Chichibukais, no caso de One Piece, eles têm os seus próprios interesses. Dá pra dizer que os corsários são, vamos dizer assim, como se fossem criminosos que trabalham junto com o Estado. Como, por exemplo, narcotraficantes. Pra quem assistiu, por exemplo, Narcos, sabe que traficantes estão ligados, muito entrelaçados com o governo. Principalmente se a gente aplicar isso num governo globalizado que manda no mundo inteiro, é impossível estar ligado com os criminosos. Fica muito clara essa ligação. Tanto que a gente vê Chichibukais no anime, como por exemplo Doflamingo e Crocodile, que tentam usar o poder deles como Chichibukais para tentar se tornar reis. O Doflamingo em Dressrosa, o Crocodile em Alabasta. O interessante do Crocodile em Alabasta é que ele usa um sistema de cassino. Talvez pode ser alguma referência do Oda tentando dizer que os donos de cassino sejam mafiosos. Mas como eu não estudei a fundo, então não tem como eu dizer com tanta clareza se é isso ou não é. Além disso, tem também os Yonkous. E quem seriam esses Yonkous? Yonkous é muito mais complicado classificar. Porque os Yonkous são piratas que alcançaram um poder tão grande que se tornaram os 4 imperadores do Novo Mundo. E dá pra dizer que eles são qualquer coisa. Dá pra dizer que eles são, podemos dizer, facções criminosas que se tornaram tão grandes que formaram um Estado. Ou pode ter outras coisas por trás, mas como eu tô falando muito por cima sobre esse assunto, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Daria pra fazer um vídeo só sobre os Yonkous e sua ideologia. E voltando um pouquinho pro assunto da Marinha, é uma coisa bem importante a se salientar. A Marinha existe para combater os piratas, enquanto o governo mundial tem as suas próprias ferramentas para combater os revolucionários. E nos revolucionários foi o que deu mais debate nesse post. Os revolucionários são conhecidos como a esquerda revolucionária no Brasil. Então, no post, o cara que fez o post lá atribuiu os revolucionários como comunistas. Só que essa afirmação está errada. Por quê? Os revolucionários são literalmente os anarcocapitalistas, os libertários. Qual é o objetivo dos revolucionários? Acabarem com o governo mundial. Qual é a diferença dos revolucionários com os piratas? Os piratas estão buscando liberdade, mas entre eles tem um pessoal que não busca só liberdade, busca libertinagem. E eles não têm, a maioria deles não tem tipo uma ideologia de acabar com o governo mundial. É só uma galera que quer ser livre, quer fazer o que ele quiser, ou um pessoal que é criminoso, que só quer ficar rico. Entre eles tem de tudo entre os piratas. Já os revolucionários não, eles estão centrados. O objetivo deles é acabar com o governo mundial. E os relatos que nós temos sobre os revolucionários é que eles vão em países e destroem a governança desses países. Os representantes do governo mundial nesse país e transforma numa anarquia, literalmente. E é por isso que o Dragon, que é o líder dos revolucionários, é considerado o homem mais procurado do mundo. Por quê? Quando os piratas oferecem perigo ao governo mundial, mas não tanto. Eles oferecem mais perigo à ordem, que o governo mundial tenta implantar a força. Já os revolucionários oferecem perigo ao próprio governo mundial. Ou seja, o alvo dos revolucionários é o governo mundial, enquanto os piratas não têm um alvo, eles só querem fazer o que eles querem fazer. São só pessoas livres e entre elas tem os criminosos e tal. Bom, o objetivo do vídeo era mais ou menos esse, expor o meu ponto de vista, a minha interpretação e também fomentar um pouquinho o debate. E eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários a opinião de vocês sobre o assunto, se vocês acham que a minha interpretação está correta, com a interpretação de vocês, se vocês querem que eu desenvolva mais, porque eu só dei uma explicação assim por cima, tentei classificar todos os grupos, mas eu não dei muitos detalhes. Por favor, quem concordou comigo, ou pelo menos ficou neutro, deixa o like nesse vídeo, porque esse vídeo vai gerar muito hate, ter um número de dislikes surreais, então... Se você se interessa por animes, caiu por aqui de paraquedas, mas se interessa por animes, inscreva no canal porque eu também falo de animes e de séries. E é mais ou menos isso. Valeu!